Olá, meus queridos e amados, uma boa noite. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um domingo de festa, é um domingo especial, pois é o dia do Senhor, dia 15 de novembro de 2020. Que a bênção, que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor repousem sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo você, seja bem-vindo a sua família, receba o abraço da Igreja Batista Sinai de Almadina, começando agora, nesta noite tão especial, o culto online, uma mensagem do coração de Deus para abençoar a minha vida, para abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, deste começo, apresentar a dinâmica de culto semanal da Igreja Batista Sinai de Almadina. Domingo às 9 horas, online, a Escola Bíblica Dominical. Domingo às 18h30, culto presencial no templo. E às 19h30, culto online. Quinta-feira, culto para oração presencial ali no templo. E sábado à noite, às 19h30, estudo bíblico com a irmã Paulina Costa, online. Estudos abençoadores que enriquecem e muito a nossa instrução no que diz respeito aos ensinos da palavra do Senhor. Muito boa noite a você, a sua família. Também agora nós temos a oportunidade de participarmos do culto ao Senhor, consagrando a Ele, ao Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra, também a nossa vida financeira. E a Igreja Batista, ela disponibiliza duas maneiras de devolvermos ao Senhor aquilo que lhe pertence: os dízimos, que são do Senhor, e as ofertas para a manutenção da sua obra. Nesse momento especial que ainda estamos enfrentando, que é o momento de pandemia, a igreja, ela disponibiliza a primeira forma, a devolução, a consagração dos dízimos e ofertas via tesouraria. Igreja Batista Sinai de Almadina, localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade, ela tem primeira e segunda tesoureira. Então você pode procurar a tesoureira e entregar, consagrar ali a sua oferta, o dízimo que é do Senhor, e consagrar a sua oferta. Ela vai te dar um comprovante para você guardar e glorificar o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Jesus de Nazaré. Também, você pode dizimar e ofertar através da conta bancária. Tá? A igreja tem uma conta bancária no Banco do Brasil, na agência 601, dígito 7, a conta corrente 16229, dígito 9, e a titularidade é da Igreja Batista Sinai de Almadina. Você pode fazer um depósito via caixa eletrônico ou uma transferência, e também pode fazer a transferência via aplicativo. É bem simples, é bem fácil, e você pode participar sendo um dizimista fidedigno, consagrado, e um ofertante, trabalhando aí juntamente para o crescimento da obra do Senhor. Nós vamos orar agora. Estamos vendo aí o mundo em crise, mas a igreja do Senhor está em Cristo. Estamos vendo aí o mundo fazendo contas e cálculos, mas a igreja do Senhor entrega a sua confiança, entrega o controle da sua vida financeira nas mãos do Senhor, pois Ele sabe o que faz. Vamos orar? Convido você agora, você que é um dizimista fiel, você que é um ofertante, que está preocupado com o crescimento, com a expansão da obra do Senhor, quero convidar você agora para orar conosco. Pastor, eu não faço parte de igreja, eu não sou ainda ofertante, não sou dizimista, posso participar? Pode sim. A conta é a mesma, a agência é a mesma, o banco é o Banco do Brasil, a agência é a 601.7,
a conta 16229 dígito do 9, a titularidade é Igreja Batista Sinai de Almadina, e você pode sim participar como ofertante, você pode participar deste momento todo especial ali para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós colocamos nesse momento nossa gratidão diante do Senhor. Sabemos que somos humanos, somos limitados e que precisamos, ó Deus, confessar as falhas por nós cometidas diante do Senhor, para que não sejamos achados em falta, meu Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Agora, meu Deus, também nós te suplicamos a repreensão do devorador, do gafanhoto, que porventura queiram, ó Deus, assolar a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos as nossas finanças, nós colocamos a nossa vida financeira diante do Senhor. Abençoa este querido e querida, amado e amada, que estão participando conosco nesse momento e que também tem a mesma confiança de que o Senhor é Deus e de que o Senhor é o nosso abençoador, nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Pai, nos dá a Tua bênção. Nós precisamos, em um mundo cruel onde vivemos, precisamos do socorro do Senhor bem presente em todas as áreas das nossas vidas, inclusive da nossa vida financeira. Nos abençoa. Obrigado, porque para nós é um privilégio sermos dizimistas, devolver aquilo que é do Senhor, que pertence ao Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor confia a nós a parte que é suficiente para a manutenção da nossa família, da nossa casa. Ó Deus, muito obrigado por Tua bondade. Continua conosco, fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, não é? Podermos, diante de Deus, colocar a nossa vida financeira e podermos, mesmo dólar subindo, o mundo em crise, né? Podermos dizer que nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Queridos, para esta ocasião, nós iremos juntos meditarmos no evangelista, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, sobre Jesus Cristo, capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 13. E eu quero convidar você para ficar conosco, não vamos demorar. Eu sei que hoje é um dia muito especial, eu sei que a curiosidade está batendo a sua porta, mas aguarda um minutinho, Deus tem uma palavra para abençoar o seu coração. Diz assim Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas, as loucas, ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também
as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Que Deus, em Cristo Jesus, aplique a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Queridos e amados, nós vamos caminhar juntos nesta noite na seguinte direção para a reflexão. Quando a chama se apaga. Quando a chama se apaga, de acordo com o texto que lemos, acabou o azeite e a tendência, quando se acaba o azeite, é a chama se apagar. Quando a chama se apaga, perde-se, como primeira lição, como primeiro aprendizado desta noite, perde-se a noção do pecado ou perde-se a noção da gravidade do pecado. Queridos, no casamento judaico havia um rito alegre e interessante para o cortejo que conduzia a noiva. Sob a luz de lâmpadas, cânticos e sons de instrumentos musicais, se aguardava o noivo. E as 10 virgens desta parábola eram amigas da noiva que esperavam com ela a chegada do esposo, que por morar distante demorou a chegar para o início das bodas. As loucas esperavam serem salvas com azeite alheio, sem esforço, mas azeite não é fácil nem é barato. Existe todo um processo para a sua obtenção. Uma compra de azeite exige valor monetário, adquirido com trabalho. As virgens prudentes trabalharam diligentemente para o suprimento. Estavam prontas para o casamento. As loucas queriam a festa, não o esforço. Mantiveram o foco no lado fácil, não no esforço para a aquisição do azeite para suprimento das suas lâmpadas. E nós, na reflexão desta noite, sob a direção de quando a chama se apaga, trazendo aqui essa informação a respeito da cultura e do casamento judaico, tomamos como base esta frase, quando a chama se apaga. Queridos e amados irmãos, as 10 virgens desta parábola, divididas em 2 grupos, uma de virgens prudentes e uma de virgens loucas. As prudentes, responsáveis, as loucas, se fôssemos trazer para os nossos dias, uma aplicação para os dias atuais, seriam virgens preocupadas em vivenciarem um evangelho ou o evangelho da modernidade. Tudo fácil, sem vida com Deus, sem se preocupar com aquilo que é pecado. Quando a chama se apaga, perde-se a noção daquilo que é pecado. Queridos, o que leva pessoas, o que é que impulsiona pessoas a saírem de suas casas de forma a matar alguém? O que é que leva uma pessoa a abandonar ao Senhor e a sua palavra? O que é que leva uma pessoa a viver dia após dia chafurdado no lamaçal do pecado? No dia 14 de julho, há alguns anos atrás, um motorista francês, dirigindo um caminhão, ele atropelou várias pessoas numa avenida à beira-mar por volta das 11 horas, das 23 horas ali da localidade. Segundo testemunhas, enquanto o motorista avançava com o caminhão contra a multidão, ele também abriu fogo contra as pessoas que estavam naquele local. Ainda
Ele desceu do caminhão, parou o caminhão, desceu do veículo e efetuou disparos contra a população. O que é que leva uma pessoa a agir desta forma? Ela perdeu, ela não tem, ela ignora a gravidade do pecado. Ela perdeu a noção do que é pecado. E a Bíblia diz, como um dos mandamentos, não matarás. Então, matar é pecado. E este homem, para descer do seu carro, do seu veículo, próximo da meia-noite, às 23 horas ali, da França, numa avenida longa e espaçosa, para atropelar, machucando, matando e ainda atirar em várias pessoas, este homem estava dando de ombros para o pecado, para a desobediência a Deus. Certamente, na vida deste homem, que logo depois foi abatido por forças policiais ali da França, na vida deste homem, deste motorista, deste, podemos dizer, louco, ele estava dando a mínima para o pecado. Na vida deste homem, não havia sequer a possibilidade naquele momento da chama acesa em sua vida, em sua consciência, em seu coração. Não havia a possibilidade naquele momento dele ser uma pessoa sensata, dominada, dirigida pela direção do Santo Espírito. Uma vez que pelo menos 84 pessoas ele saiu de casa disposto a matar, e ele conseguiu matar 84 pessoas, incluindo muitas crianças. O motorista desse caminhão teria percorrido cerca aí, isso foi noticiado na mídia, nas emissoras, ele teria percorrido aí 2 quilômetros, massacrando, atropelando, trucidando, fazendo zigue-zague naquela avenida, causando dor, sofrimento e morte para aquelas pessoas. Logo em seguida, como disse, ele foi alvejado e ele foi abatido. Um homem louco, um homem sem temor a Deus, um homem sem compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Quando se perde a noção, quando se dá a mínima para o pecado, quando não se interessa, quando não se busca o desvio, afastar-se do pecado, o homem enlouquece e provoca atos danosos como o que acabamos de narrar. Queridos, meu querido, minha querida que nos ouvem nesta ocasião, como é que está a sua vida? Como vai a chama do Espírito Santo na sua vida? Como é que vai a chama do Evangelho no seu coração? Você é alguém que perdeu a noção daquilo que é pecado? Perdeu a noção do pecado e anda por aí cometendo atrocidades numa vida desregrada, desmedida? Como é que está sendo a sua conduta diária? Qual o nível de azeite? Qual o nível da presença do Espírito Santo na sua vida? Na vida deste homem, deste louco, deste insensato, ali naquela avenida, numa das avenidas da França, certamente não havia a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração. E na sua vida? Qual o nível de espiritualidade na sua vida cristã? Qual o nível de Espírito Santo na sua conduta diária? Como vai? Qual a altura da chama do Espírito Santo de Deus em seus pensamentos, em seus atos, em suas palavras? Como estamos vivendo em relação a este assunto que é tão importante? Estamos preocupados em nos desviar do pecado? Ou estamos permitindo que falte azeite, que falte a condução, a direção, a presença do Santo Espírito de Deus em nós? Estamos anulando a ação do Espírito Santo de Deus em nós? Ou estamos fazendo valer
os níveis de espiritualidade que o Senhor proporciona em nossas vidas. Quando a chama se apaga, ela vai trazer consigo a perda da noção da gravidade daquilo que é pecado. Eu não sei como é que você está. Eu não sei o que se passa em seu coração, em sua vida, em sua mente, em seu entendimento. Deus e você sabem como é que anda o seu nível de espiritualidade. Se a chama se apaga, quando a chama se apaga, também perde-se, além de dar a mínima, perder a noção da gravidade do pecado, também perde-se o compromisso, o envolvimento com Deus e com a sua obra. E isso é muito sério. Trago esta palavra de Deus para despertamento do seu coração, da sua vida, para despertamento da sua fé, para despertamento dos níveis de espiritualidade, dos níveis do Espírito Santo na sua vida. Se a chama se apaga, se acaba o azeite, perde-se também o compromisso com a obra de Deus, com Deus e com a sua obra. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, está escrito assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Discípulos com as lâmpadas sem azeite. Discípulos que não estavam dispostos a resistirem ao pecado. Discípulos que estavam tão somente escolhendo abandonar o Senhor. A chama se apagou, os níveis de espiritualidade foram diminuindo e eles não perceberam, e o resultado é o que acontece em nossos dias, é o que acontece em número considerável. Muitos discípulos não desejando mais andar com o Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram, recuaram, desistiram, amedrontaram, desencorajaram e não quiseram mais andar com o Senhor. Você já imaginou? Irmã Paula, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele quando arguído, vocês também, Jesus perguntando aos discípulos, quando houve uma debandada de seguidores, e aí Jesus pergunta, vocês também querem me abandonar? Aí Pedro vai e diz, Senhor, para onde ou para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Querido, o que você faria sem Jesus? E o pior é que muita gente está andando sem Jesus e não está percebendo. Está tão convicto como nas semanas anteriores, vida religiosa ou vida de servo, está tão convicto na sua vida religiosa, no seu pacote de religiosidade, que já há muito deixaram de andar com Jesus e não se aperceberam. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem, Jesus Cristo, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos anjos. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Se a chama se apaga, quando a chama se apaga, perde-se a noção. O pecado passa a ser só um detalhe. O pecado passa a meramente ser só um detalhe e também perde-se o desejo de ter compromisso e envolvimento com o reino de Deus e com a sua obra. Em terceiro lugar, quando a chama se apaga, perde-se também o desejo de dar ou de expressar um testemunho cristão exemplar. Quando a chama se apaga,
a pessoa não se importa mais em testemunhar de Cristo no seu viver. A pessoa não se importa mais em testemunhar de Cristo em suas palavras. Quando a chama se apaga, a pessoa não se importa mais em testemunhar de Cristo em seus pensamentos. Quando a chama se apaga, as músicas, os louvores dão lugar às músicas mundanas, profanas, ofensivas a Deus e a sua santidade. Quando a chama se apaga, as vestes não cobrem mais o corpo. Quando a chama se apaga, o homem, a mulher querem andar o mais longe possível de Deus, da sua palavra. Olha Lucas lá quando vai mencionar o filho pródigo. Partiu para uma terra distante e foi viver dissolutamente. Agora a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser, eu faço como quiser, eu vou viver conforme a direção da minha cabeça. Uns chegam a dizer que minha cabeça é meu guia, e o pior, que dentro das igrejas ainda há um pequeno, ou já há um pequeno número de pessoas que dizem: é verdade, você está certo, a sua cabeça é o seu guia. Mas para o cristão, quem dirige os nossos pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Perdeu o desejo de expressar um testemunho cristão exemplar. Se a chama se apaga, a pessoa afastada, a pessoa enfraquecida, a pessoa fica sem expressão e ela não está nem aí. Agora eu vou viver a minha vida. Queridos, aquelas 10 noivas, as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes estavam prontas, elas estavam realmente convictas do que era pecado e estavam resistentes ao pecado. As loucas foram viver dissolutamente. O texto é bem claro, o texto não deixa falha, não há oportunidade de viver um evangelho sem compromisso, sem testemunho. Não há oportunidade. Ou vivemos arregados no Senhor, dirigido por seu Santo Espírito, ou não estaremos aptos para o reino de Deus. Perde-se então, quando a chama se apaga, perde-se o desejo de um testemunho cristão exemplar. Aliás, que a gente tem visto muito hoje, ao invés de um testemunho exemplar, é um testemunho. Ao invés de testemunho, estamos vendo testemunho. Pessoas que não estão preocupadas no zelo, numa boa expressão da transformação recebida do Senhor em sua vida, em seu viver. Perdeu o desejo de um testemunho exemplar, isso é muito sério. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5 está escrito: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor uns para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia da piedade em sua vida. E o conselho é: destes, afasta-te. Quando se perde, quando a chama se apaga na vida da pessoa, a chama do Espírito Santo de Deus, a chama da presença de Deus, a chama do viver com Deus, quando isso se apaga, e é o que muito se vê em nossos dias. Pessoas que não têm para onde ir, pessoas que não sabem que direção tomar, escolhem o caos ao passo em que deveria permanecer com Jesus.
escolhe uma vida efêmera, temporal e passageira, quando deveria escolher servir e trabalhar para o Senhor, para o seu reino, para o crescimento da sua obra. Por fim, quando a chama se apaga na vida de alguém, perde-se também a noção do caminho. Veja, quando a chama se apaga, perde-se a noção da gravidade do pecado. O pecado passa a ser coisa banal, só um detalhe. Quando a chama se apaga, perde-se o compromisso com Deus e com a sua obra. Vou quando eu quero, não estou afim hoje, estou cheio, minha cabeça não está boa, não quero saber, não vai ser útil, eu não tenho desejo de estar mais no templo, na igreja. Quando a chama se apaga, perde-se o desejo de um testemunho exemplar. É um efeito dominó, né? Pecado não é mais tão pecado, não tenho mais interesse de estar com Deus e com os seus servos, com a minha família eterna, não tenho mais desejo de preservar minha vida cristã, testemunho agora, quem manda minha vida sou eu. E por fim, perde-se também a noção do caminho. Quando se perde tudo isso que nós falamos, acrescido do caminho, aí é o caos. Quando se perde o caminho, a noção do caminho. E eu quero encerrar contando uma história que aconteceu, é verdadeira, tá? Mas antes, o próprio Jesus, lá no capítulo 14 de João, para os que estão confusos em relação ao caminho, para os que não acertaram ainda o caminho, para os que resolveram tornar atrás, Jesus vai dizer uma coisa importante: eu sou o caminho. Quem diz é Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que nós procuramos? O que é que nós precisávamos? Do caminho. Encontramos Jesus. Estávamos mergulhados na mentira. Jesus é a verdade. Estávamos sujeitos exclusivamente à vida ou à morte física, como também à morte, afastamento de Deus. Porque a morte física nos afasta da família, dos amigos, né? Do trabalho, das ocupações, mas a morte espiritual nos afasta de Deus. Então o que é que nos aguardava? A morte física, o afastamento de tudo e de todos, mas também o que nos aguardava era a morte espiritual, o não ter direito de estarmos com Deus para uma vida eterna. Esta era a nossa herança. Mas procurávamos sair da mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Estávamos sem direção, sem caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E agora ele vai dizer: eu sou a vida. Vocês estavam para a morte, então vocês agora estão com a oportunidade de vida. E ainda disse mais: se vocês realmente querem estar com o Pai para a vida eterna, não pode ser de outra maneira, a não ser tendo um encontro pessoal comigo. É o que o versículo diz. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero encerrar contando essa história, pois aconteceu ali, bem próximo de nós, não tão próximos assim, né? Há algumas horas daqui, em Teixeira de Freitas, quando 11 pessoas morreram, incluindo o motorista de uma empresa de ônibus que circula aqui na região. As 11 pessoas, incluindo o motorista do veículo de 34 anos, ele estava trafegando na rodovia, na BR-101, e o relato das câmeras do ônibus, do interior do veículo, ali na cabina, aponta que ela apontou que o condutor estava levando o veículo com muitas vidas além da sua própria vida, e de repente ele cochilou por alguns segundos, 3 ou 4 segundos, segundo a informação das câmeras. Apenas 3 ou 4 segundos, uma distração. O que você pode fazer agora aí em 4 segundos?
Se você for levantar, você já gastou 2 ou 3, 4 segundos, é isso aí. Ele piscou, acho que deu tempo só o pescoço, a cabeça baixar. Quando ele despertou, quando ele retomou a consciência, o veículo já estava na pista contrária, dentro de uma curva. As imagens também mostraram o motorista tentando trazer o veículo, o ônibus, já sem sucesso, para a sua mão, para a pista, para a sua mão correta, e não houve sucesso quando o ônibus se choca em uma mureta de proteção da pista, caindo ali ribanceira abaixo e matando 11 pessoas. Ele perdeu a noção do caminho. Ele tosquendejou. Lembra que o texto diz? Todas dormiram, tosquenejaram, cochilaram. Só que as prudentes, as de vida no altar, compromisso e envolvimento com Deus, elas estavam preparadas. Mas as outras, as 5, as loucas, também cochilaram, mas não estavam preparadas para isso. Esse motorista aqui não estava preparado para cochilar. O seu local de cochilo, de sono, de dormir, de repouso, de descanso, não era assentado numa poltrona dirigindo um ônibus. Mas ele cochilou, o cansaço, sabe-se lá o que aconteceu, a fadiga, um mal súbito. E ele cochilou, tosquenejou 3 ou 4 segundos, e o veículo que ele dirigia, que ele conduzia, chocou-se numa mureta e perdeu o controle numa curva e caiu ribanceira abaixo, matando 11 pessoas, inclusive o motorista daquela condução. Queridos, quando a chama se apaga, perde-se a noção do caminho. E quando se desperta e vai tentar trazer a vida para o caminho novamente, a pessoa por si própria não consegue. Com suas forças ela não consegue. Ela vai precisar da ação de Deus, do seu Santo Espírito, para trazê-la de volta ao caminho com segurança. Acontece que as 5 noivas prudentes, que estavam abastecidas com azeite em suas lâmpadas, as 5 virgens prudentes, elas tinham azeite nas lâmpadas. As prudentes não tinham. E aí, quando ouviu-se o grito, olha, eis o noivo, todas acordaram, despertaram, as prudentes prontas. Eu quero chamar a sua atenção. Qual o nível de azeite na sua vida? Qual o nível de azeite em sua lâmpada, em sua vida espiritual? Se agora, nesse exato momento, ouvíssemos o grito, eis o noivo, o que faríamos? O azeite que está acondicionado em nossa botija é suficiente para guardarmos o noivo? Ou estamos sem azeite na botija e quando ouvirmos o grito, eis o noivo, vamos sair pelas ruas em disparada, em busca de comprar aqui ou ali, perguntando quem tem, quem pode me emprestar? Quando a chama se apaga na vida de alguém, perde-se a noção daquilo que é pecado. E a Bíblia diz que um abismo chama outro e um pecado vai chamando outro. Quando a chama se apaga, perde-se a noção de compromisso com Deus e com a sua obra. Isso passa a ser coisa relevante. Quando a chama se apaga, perde-se o desejo de um testemunho exemplar. E quando a chama se apaga, perde-se a noção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que está o nível de azeite em sua vida? Observe juntamente conosco o que a Bíblia disse, que quando elas chegaram, elas foram comprar azeite, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. O desespero bate, elas chegaram depois, atrasadas, estavam envolvidas não com o casamento, não com a cerimônia, mas com a aquisição tardia de azeite.
E o resultado vai ser danoso, vai ser um caos para a vida daquelas 5 virgens loucas. Depois chegaram também as outras. Quais outras? As virgens loucas, descompromissadas, descomprometidas, irresponsáveis, as que deram de ombro para o reino de Deus e para com a sua obra, as que afagaram, que acalentaram o pecado, as que perderam a noção do caminho. Chegaram elas depois e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ou seja, deixa a gente entrar. Eu imagino a voz de desespero daquelas mulheres, das 5 virgens loucas. Senhor, Senhor, abre-nos, deixa a gente entrar. Bateu o desespero. E o Senhor, que é justo, o Senhor que é amor, não quer que ninguém se perca. O Senhor que é justo, não vai passar a mão na cabeça do pecado. Deus é justo. Deus é amor. Deus é amor, mas também Deus é justo. E ele disse: olha, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Em verdade vos digo que não vos conheço. É o que o Senhor diz nesta parábola. Não conheço vocês. Portanto, meus amados, você que nos ouve nesta noite, há uma urgência de observarmos o nível de azeite, de vida com Deus, de espiritualidade, de vida cristã, de comprometimento, de compromisso, de envolvimento, de dedicação para com o Senhor, com o seu reino e para com a sua obra. Em nome de Jesus, nós precisamos de mais compromisso, mais zelo, de mais envolvimento. E esta é a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Pense nisso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, localizado na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. E aí está os nossos colaboradores. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.